Ótimo. Agora, o canto superior esquerdo, ali vocês estão vendo o sinalzinho vermelho, né? Está gravando, então agora normalizou. Então, vamos lá, pessoal. Oficialmente, então, meu boa noite a vocês, já que a gente está gravando. A gente vai começar a apresentação formal da disciplina. Anteriormente, a gente já havia falado, a gente deu os recados iniciais, a gente se apresentou, eu me apresentei, todo mundo se apresentou, a gente apresentou o ambiente do Classroom, apresentou um pouco do plano de ensino para vocês, de forma rápida, o qual eu sugiro que vocês entrem no Classroom, é um PDF lá chamado Plano de Ensino, e dão uma lida detalhada. Em cima disso, no transcorrer do semestre, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem falar comigo, ó, Salza, eu não entendi isso, não entendi aquilo, como é que funciona essa parte, a gente resgata, porque senão eu dou aquela enxurrada de informação no primeiro dia, todo professor vai vir no primeiro dia de aula, dar um monte de informação, vocês ficam meio confusos, ainda associado à questão das aulas remotas. Então, não se atucanem, no transcorrer a gente vai começar a resgatar alguma dúvida ou algum conceito que vocês não saibam. Fiquem sempre à vontade, como a gente estava fazendo anteriormente. Como combinado também, então eu vou colocar os slides aqui. A partir de agora, pessoal, eu vou ficar em full screen, por favor, então, se tem dúvidas no chat, eu peço para que alguém avisa. E, a qualquer momento, pessoal, eu não enxergo vocês devem estar enxergando agora aula 1, conceitos introdutórios. Isso? Alguém só confirma para mim? Está em modo de apresentação para vocês? Sim. Sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui, pessoal, é uma parte bem introdutória, tá? E depois a gente vai começar a fazer algumas brincadeiras de incentivo ao raciocínio de vocês, ou ao raciocínio computacional. Então, como apresentado, né, meu nome é Paulo Salza, edição de 2021 da programação algoritmo, uns conceitos introdutórios. A gente viu lá que eu deixei em aberto, eu não, na verdade, não gerou ainda a bibliografia básica e a complementar da disciplina. A bibliografia básica da disciplina são esses 3 livros. Isso vai ser praxe na universidade, pessoal. Sempre vocês têm bibliografia básica e depois vocês vão ter a bibliografia complementar. A bibliografia básica é formada por 3 e a complementar é formada por 5 livros. A bibliografia básica, aqui nós temos esse livro aqui, que é o livro clássico, né, de algoritmos do Corner. Ele é um livro que já tem a edição, essa aqui é a edição que tem na biblioteca em português, é um livro, umas 700 páginas, é um livro bastante usado em vários cursos de graduação em todo o mundo, tá? Vocês vão ver isso. E os outros 2 livros são livros nacionais aqui. Esse aqui é o nosso livro texto. Então, por isso que eu já coloquei aqui, tá todos os dados. Vocês podem ver que é um livro clássico, essa aqui é a primeira edição de 97, né? Talvez muitos de vocês não tenham sido nem nascidos ainda em 97, ainda. E que a gente utiliza há alguns pares de anos. O que eu uso aqui, pessoal? A estrutura de algoritmo não muda, porque a estrutura de algoritmo vocês vão ver no transcorrer dos slides, que sempre vai ter um conceito clássico, vai ter um exemplo, a resolução do exemplo, e vocês vão fazer uma atividade. E depois, a gente trabalha com uma implementação do algoritmo. Porque o que já fala? Algoritmo não é programar. A gente vai descobrir isso. Na verdade, o algoritmo precede a programação. O que a gente faz de forma equivocada, ou não, ou certa, ou errada, é numa disciplina de algoritmos a ensinar vocês uma linguagem de programação. Então, a gente começa com blocos no Scratch, a gente vai ver, e finaliza com implementação de código, com os .m lá no Octave ou no MATLAB, que já é um pseudo-linguagem C. Mais adiante a gente vai ver isso. Ah, mas tu acabou de dizer que linguagem de algoritmos tu não precisa programar. Sim, mas para fazer o fecho, porque dependendo do curso de vocês, evidentemente, por exemplo, vou falar do curso que eu domino, que eu dou mais aula, que é um CC, a Ciência da Computação. Vocês vão ter linguagem 1, 2 e 3 depois. Quem vai para elétrica, depois vai ter, se não me falha a memória, a programação de microcontroladores e programação básica. Quem vai para civil, não vai ter outra linguagem de programação. Quem vai para a arquitetura não vai ter outra linguagem de programação. Então, a gente tem que dar uma base nessa disciplina. Então, o final dela, vocês vão sair programadores? Não. Vocês vão sair programadores de uma programação algorítmica, de uma estruturação de raciocínio lógico computacional. Como o plus que a gente dá é alguma implementação, seja ela no Scratch, por blocos, ou seja ela no Octave MATLAB através da linguagem .m, que, para quem já conhece um pouco de programação, é tipo um C, tá?
Estou falando um monte de sopa de letrinhas, transcorrer das aulas, isso não vai ser mais sopa de letrinhas para vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso livro-texto, tem zilhões dele na biblioteca. Essa aqui é a nossa bibliografia complementar. Tem um livro aqui de MATLAB, que a gente utiliza bastante, tá? O resto são todos livros de algoritmos, ó. Vocês podem ver lógica de programação, ou se não, algoritmo. Aqui já introduz um pouquinho de estrutura de dados, para quem fica em CC, vocês vão ter estrutura de dados 1 e 2 depois, mas já tem algumas pinceladas. O que eu coloquei aqui, pessoal? Eu coloquei dois links, dois prints da tela, que se vocês entrarem lá, eu não vou sair de novo, tá, da apresentação e para o navegador. Mas se vocês entrarem no portal da Unijuí, lá com o login e senha de vocês vão dar algum momento, tem uma biblioteca, tem a biblioteca e minha biblioteca. Se vocês clicarem em biblioteca BUMON, aqui, que é a biblioteca central, é um acrônimo aqui das iniciais do nome da biblioteca, Mário Osório Marques, né, Biblioteca Universitária Mário Osório Marques, BUMON, vocês vão clicar aqui, vocês vão ir para uma página que vocês conseguem fazer a utilização dela através de catálogos online, podem fazer reserva, podem ir na biblioteca virtual, e aqui tem uma minha biblioteca. O que é? Quando vocês entrarem no catálogo online, por exemplo, vão lá no catálogo online e dão um search por autor, Bazzano. Aí ele vai voltar aqui, esse livro aqui de algoritmo vai mostrar para vocês. Vai procurar por uma outra palavra-chave. Linguagem de programação Java, eu quero um livro de Java. Vou retornar toda na tela, todos os livros que tem. Alguns destes são digitais, são e-books. Daí vocês podem retirar esse livro, e-book, e ele passa para ir para a tua biblioteca. Então você pode folhear ele na forma de um e-book. Então tem esses dois formatos. Obviamente que os livros físicos vocês têm que ir lá na biblioteca e retiram, mas vocês podem fazer renovação, por exemplo, por aqui. Então gastem um tempinho de vocês olhando, a biblioteca é importante. Eu sei que a gente das ciências exatas, né, a gente tem muito de pegar na biblioteca do Google, né? Para que eu vou lá, você já tem esse livro em PDF lá, não muito ortodoxo, né, a origem dele, mas tem ele disponível na internet, eu posso ler. Mas é fundamental, às vezes, vocês derem uma manuseada em um livro físico, entrar na biblioteca, conhecer a biblioteca, seja ela de forma virtual, que eu estou mostrando aqui, seja ela de forma física lá. Pelo menos para retirar um livro, vocês vão ter que ir fisicamente, até renovar, depois vocês podem ficar renovando aqui de forma virtual. Então, aqui também um pouquinho já para vocês conhecerem a nossa estrutura, tá? Das bibliotecas e nossa literatura. Aqui, eu ia jogar vocês lá para a disciplina do Classroom, mas a gente já inverteu isso. Antes de começar a gravar, vocês vão ver que o Classroom vai ter um pouquinho desta cara aqui para vocês, que no transcorrer da disciplina, inclusive hoje, eu vou mostrando para vocês, já mostrei lá o plano de ensino para vocês, já mostrei o material que vai estar disponível, quando eu tiver uma atividade, vai ser entregue uma atividade, depois do intervalo, eu vou abrir uma atividade de presença, para vocês marcarem a presença de vocês lá, para aos poucos vocês começarem a se ambientar com esta questão do Classroom. Todo o material da nossa disciplina, material de suporte para vocês, vai estar no Classroom. A única coisa que não vai estar no Classroom é a nota de vocês, que vai estar lá no portal, que nem eu mostrei antes do início da gravação. Só a nota. Eu mostrei também a agenda lá no portal, que vocês podem consultar, mas a agenda, uma vez que eu coloco lá, ela vem para o plano de ensino que está lá no Classroom, que vocês vão ter uma cópia dele, tá certo? Então, sempre a nossa interação vai ser a partir do Classroom. Agora, o que a gente vai ver nessa disciplina aí de linguagem algorítmica, né? Vou tomar uma aguinha aqui no início, assim a gente fica sem voz. Depois aí, desde dezembro, sem dar aula, né? Daí a gente perde um pouquinho a voz no forçar. Mas vamos lá. O que a gente vai ver e como a gente vai trabalhar? A gente vai começar falando da nossa ferramenta de trabalho. Então, toda a nossa disciplina, vamos chamá-la de algoritmo, a linguagem de algorítmica, ela vai ser feita através dessa pecinha aí, né? Que é o famoso computador. O microcomputador, um sistema capaz de processar um sinal. Então, a gente sempre brinca, né? Tem aquele conceito tradicional do que é computador. O computador nada mais é que uma união de hardware e de software. Tá, mas o que é hardware, o que é software? Daí o pessoal brinca, não, hardware é aquilo que tu efetivamente pode bater, e hardware
E software é o que tu literalmente xinga. Então, quando não dá alguma coisa no Windows, você xinga ele. Quando dá alguma coisa certa no teu computador, tu bate nele. Então, essa brincadeira a gente fala para separar os dois segmentos, né? Que tem toda a parte de arquitetura de computadores, que a gente vai dar uma pincelada hoje, mas não é objeto de estudo, tá? Para quem for estudar mais, o cientista da computação, o engenheiro de software, ele vai trabalhar mais sobre esse conceito de implementação de hardware. Nós, aqui em algoritmo, a gente tem que saber que existe um hardware. Esse hardware só funciona a partir de alguma coisa chamada software que gerencia ele. Seja um software básico, do tipo sistema operacional, seja um software do tipo aplicativo, um Scratch da vida, um editor de texto, um Word da vida. Mas é a união desses dois, e a união desses dois é o computador, e efetivamente a gente vai trabalhar nele. Por que eu tenho que saber a arquitetura de computadores para programar ele? Porque se vocês vão notar, esses bichinhos evoluíram. Eles não foram um Darwin, né, uma evolução natural das espécies de Darwin, mas a gente faz uma brincadeira que ele tem gerações. Na verdade, são 4 gerações de computadores, em que a última tem a minha idade, tá? Vocês vão ver a quarta, a quarta iniciou em 1971. Eu nasci em 1970. Então ela é um pouquinho mais nova do que eu e ainda continua na quarta. Olha o tempo que desde o surgimento e depois a gente atingir a 4ª geração. Mas quais são essas gerações? Vamos começar com a primeira delas. A primeira a gente vai contar um pouquinho de história da computação para vocês, mas é uma história de 5 minutos, não se atucane, tá? Então a primeira geração de computadores é o que vocês devem ter ouvido falar já, e associando ali no slide, aqui em 1943 a 1946. Qual é o grande advento mundial que aconteceu entre 43 e 46? Alguém sabe? Histórico, não precisa me dizer nada a ver com a computação. A Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Daí que disseram que o ENIAC, que nada mais é o que um acrônimo de Electronic Numeric Integrating Computer, foi desenvolvido para fazer o cálculo da bomba atômica, que caiu lá em Nagasaki. Pura mentira. Não foi, tá? Mas a gente sempre associa algum evento histórico para chamar a atenção. Então, a primeira geração de computadores, ela data dessa variante ali, 43 a 46, com a junção, sim, com o advento do surgimento do ENIAC. Então, o ENIAC era aquele monstrinho, que aqui são as fotos originais. Então, aqui é os dispositivos I/Os de entrada, aqui os I/Os de saída. O que é I/O, pessoal? Input, output, tá? O que é um I/O de entrada? Hoje, vulgarmente conhecido como teclado, tá? Como mouse. Isso aqui era a entrada. A saída, hoje, que a gente conhece, o que é uma tela de OLED, é uma tela que vocês estão olhando, um monitor, essa é o input, é output, é a saída do computador. Ah, mas aqui tu tá vendo uns painéis para entrar e uns painéis para sair. Isso. Os loucos liam binário, você tava um binário na entrada e liam um binário na saída. Não tinha essa questão de clicar aqui ou digitar no teclado. O ENIAC era efetivamente essa loucura, tá? E ele não foi calculado, ele não foi concebido para fazer o cálculo da bomba atômica. Ele foi, na verdade, a bomba H. Mas ele também foi, e é considerado hoje, o primeiro computador de propósito geral. O que é um computador de propósito geral? Utilizado para fazer qualquer coisa, qualquer cálculo. Tá? Ah, mas antes tinha o quê? Bom, antes eu podia dizer N máquinas que eram para propósitos específicos, só faziam uma determinada questão. Tá? A gente não vai entrar em toda essa história, mas o ENIAC é o divisor de águas, porque ele está dentro desta questão de 43 a 46, e ele foi o precursor. Inclusive, partes deles, aí, se vocês pesquisarem um pouquinho, quem está mais aficionado à parte de história, procura aí na internet, tem vários documentários dele, tem várias partes do ENIAC distribuído por várias universidades por todo o mundo. Mas, de uma forma geral, o ENIAC foi um computador baseado no conceito de válvulas. Tá? Então, você tinha uma máquina gigantesca com mais de 17 mil válvulas e 800 quilômetros de cabo pesando 30 toneladas. Então, aqui, literalmente, e o poder computacional disso aqui com certeza, é 1/1000 do que qualquer celular que vocês têm hoje no bolso, tá? Com certeza, por pior que seja o teu celular, tu diz, não, mas o meu é um lixão, ele é muito melhor que o poder, tem muito mais poder computacional, depois a gente vai entender um pouquinho isso, do que o ENIAC. O ENIAC, Massaus, tu falou de válvula, sim, ele é feito com válvula. Então, para vocês terem ideia, o que é uma válvula? Ela está no segundo slide. A válvula não é da segunda geração, já vou explicar para vocês. Mas isso aqui é uma válvula.
A segunda geração, a gente brinca, né? Para quem é mais antigo, foi visitar a avó, a tataravó de vocês, tinha aquelas TV preto e branco, eu brinco, né? Que tinha que ligar às 3 da tarde para assistir a novela das 7, para ela começar a esquentar. Literalmente ela esquentava porque ela era valvulada. E quando desligava, vocês não devem ver, não se lembrar disso, né, cara? Mas quando desligava esse tipo de televisão, preto e branco, aqueles tubão, ela ficava incandescente ainda a válvula, e a tela se apagava e ficava assim um filetezinho de luz diminuindo até um ponto, até ele sumir. O que era? Porque isso aqui tem que ser irradiado, isso aqui tem que ter energia, e a dissipação de energia que vai aos poucos se diluindo e a imagem vai aos poucos sumindo. Bom, não preciso nem de falar do consumo, que é isso aqui, e da dissipação de calor que tem e da probabilidade disso queimar. Isso é a primeira geração, é valvulado. Tá? Daí eu estou falando especificamente de computadores. Daí tem outros vários equipamentos que são valvulados, e o pessoal que gosta de som diz que, inclusive, os amplificadores valvulados têm etc e tal, mas não vamos entrar nessa questão. Mas a segunda geração, daí então a gente saiu lá de 44, 46, lá em 47, 48, dependendo o país, já começou a segunda geração, que é os computadores transistorizados. Qual a ideia do transistor? O transistor nada mais é o que uma válvula em miniatura. Falando grosseiramente, tá certo? Então, fisicamente, aqui vocês podem ver, isso aqui é quase em tamanho real da mão, tá, pessoal, em relação à válvula. Quando tu transforma isso aqui em um transistor, a uma equivalência de 1 para 1, você tem uma redução significativa de tamanho. Tu tem uma redução no consumo. Se ele consome menos, ele despende menos energia, menos calor. Os projetos começaram a ficar mais baratos, mais simples. Vai ter um desempenho menor porque eles estão miniaturizados. Então, a segunda geração, que começou lá em 48, e teve seu ápice lá na década de 60, é a época dos computadores transistorizados. Já não eram mais aqueles monstrões, ainda são grandes, perto dos atuais, mas ele teve essa evolução. A terceira geração, o que acontece? Há uma natural evolução, válvula passou para transistor, vários transistores formam um chip. Então, a terceira já são dos CIs, os famosos circuitos integrados. Então, no final dos anos 60, início, em alguns países no início, outros mais no final, chegaram a essa questão. Em 58, é o marco precursor, se vocês procurarem na internet, a Texas Instrumentos, ela lançou o primeiro CI dela estava numa calculadora. Então, vieram as calculadoras. Então, o que é essa evolução de primeira, segunda, terceira? Saiu da válvula, monitorizou, botaram vários transistores dentro de um chip. Pronto, acabou, terceira geração. Barateou mais ainda, barateou ainda mais a questão do projeto, dissipou menos energia, economiza energia, o projeto ficou mais não digo mais rápido, mas mais com um desempenho maior, com menor hardware. Isso aí foi a terceira geração. E qual é a quarta geração e a geração que a gente está hoje? Olha só como foi rápido. De 44, 45 a 71, que é o grande marco, que eu inclusive colei aqui em cima, em 1971 marca historicamente o início da quarta geração com o famoso processador 4004 da Intel. O 4004 foi o primeiro processador VLSI. O que vem de VLSI? Nada mais é o que um CI em grande escala. O próprio no acrônimo fala isso, Very Large Scale Integration. Escala de integração muito grande. Então, o que é a VLSI? Um chip CI muito integrado. O que mudou até os dias atuais? Nada. Como não, Salles? Lá de 71, o 4004 para o último Pentium 9 aqui, ou o M1 agora, recentemente lançado pela Apple, é a mesma geração? Sim. Só aumentou o grau de integração. Só. A arquitetura é a mesma. Por que a gente fez toda essa historinha aqui para vocês em 5 minutos da história da computação? E eu não tenho nenhuma pretensão de contar a história da computação em 10 minutos aqui, 5, 10 minutos para vocês. Mas só para mostrar que desde o primeiro computador do ENIAC até o que foi feito hoje de tarde, eles são concebidos a nível de arquitetura da mesma forma.
Se eles têm a mesma arquitetura, eu programo eles da mesma forma. É sim. Então, se eu programar em um computador, eu programo em qualquer computador, ou para qualquer computador. Isso vai ser válido até a gente entrar na computação quântica. Daí é outro papo para outra disciplina. Computação quântica é outra viagem, que daí tu não processa mais o 0, 1, tu processa o 0, 1 e não simultâneo, ou simultaneamente os dois, simultaneamente ambos os lados, ou ainda uma terceira via. Isso aí é uma outra viagem que a gente entra mais não no propósito geral. Enquanto a gente não migrar para uma computação quântica, toda e qualquer linguagem de programação vai estar estruturado dessa forma, porque a arquitetura não mudou. O que mudou aqui desde 71? Vamos pegar um pouquinho, então, de escovação de bits aqui. Atualmente, os chips, tá? Os CIs, contêm milhões de transistores, executando centenas de milhões de cálculos. Por exemplo, com certeza, eu acho que ninguém de vocês aí, são tudo gente jovem, trabalhou com Pentium 4. Uma Pentium 4 foi um grande divisor dos processadores da Intel. Tá? Foi um grande advento, assim, foi um salto enorme, assim, quando tu vinha dos Pentium 3 para o Pentium 4, sem entrar no mérito do que é na arquitetura deles, na concepção. Ele saiu do 4004 com poucos lá para 41 milhões de transistores. Então, só recapitulando, para quem não é muito afeito a essas questões, um transistor é uma válvula dessas, tá? Obviamente, essa válvula virou transistor, esse transistor foi para um chip, o chip foi para um CI, o CI virou um VLSI. O VLSI de um Pentium 4, que é uma máquina que com certeza vocês nem trabalharam, tá? Nem existe mais, ela tem 41 milhões de transistores. Daí eu coloquei aqui a pergunta clássica, né? Qual será que é a quantidade de transistores que foram os atuais processadores, para vocês verem? Eu acabei te falando que desde 71 a arquitetura não mudou. Então o que mudou? Só o nível de integração do VLSI. Cada vez ficou mais integrado. Depois a gente vai falar um pouquinho da lei de Moore, tá? Que isso existe um limite físico. Vai chegar num ponto que tu não tem mais como integrar. Na verdade, eles já fizeram outras artimanhas, que daí tu começa a fazer os layers, as camadas nos processadores, porque tu pode botar num plano só, tu tem um limite físico. Agora, se tu começa a botar várias fatias, elas começam a ter uma matriz para se comunicarem. Isso é quem estudar arquitetura 2 vai ver, tá? Mas só para vocês mostrarem que existe como dobrar um pouquinho desse nível de integração. Mas qual é, afinal de contas, a integração dos processadores atuais? Daí eu puxei aqui o primeiro deles, um dos primeiros modelos de i7, tá? Já existe i9. Os primeiros modelos de i7 aqui, eles trabalhavam com 4,7 bilhões de transistores. Então, o Pentium tinha milhões. Transistor lá, o ENIAC, trabalhava com válvula. O primeiro i7 já entrou com 4,7 bilhões o nível de integração dele. E agora a gente trabalha com os processadores i9. O i9, aí tu pode procurar, isso aqui já tem uns 2 anos, esse slide aqui. O i9 aqui do Mercado Livre estava custando a bagatela de R$13 mil, tá? O i9 Extreme nesse modelo 7980. Qual é o nível de integração dele? A partir dos i9s, da segunda geração de i9s, pessoal, hoje já estão na 10ª geração, a Intel, por uma questão estratégica, até eu botei aqui o comentário, ela não divulga mais o nível de integração dentro dos seus circuitos, porque estava naquela briga qual a AMD ou a Intel, qual tem um maior nível, então ela começou a não divulgar isso. Mas o pessoal acredita que o i9, este modelo aqui, o 7980, que é um dos de alto desempenho, ele tem em torno de 7 bilhões de transistores. Então, só para vocês verificarem como essas porcarias, tu pode fritar um ovo ali, o nível de integração e a dissipação de calor que dá. Então, também não é só a questão do custo, você tem que ter toda uma refrigeração na máquina. Tem máquinas que tem 2, 3 processadores desses ligados, que tem refrigeração a nitrogênio, então tem toda uma tecnologia por trás. Mas só para fechar esse papo micreiro aqui, de novo, recapitulando o que eu queria falar para vocês. Ocorreram 4 grandes gerações, desde 44, 45, até os dias atuais, ainda a gente está na 4ª geração. Sendo que a 4ª geração começou na década de 70. E a gente ainda está nessa geração e não vai sair dela enquanto efetivamente a gente não migrar a forma que a gente enxerga a computação atual.
A forma que a gente integra ou enxerga hoje a questão da computação, ela é muito baseada também num outro senhor, esse chamado aí o Gordon E. Moore, tá? Que é esse senhor aqui que está bem no canto inferior direito aqui de vocês, aqui está a imagem dele atual. Esse cara aqui, ele foi um dos cofundadores da Intel, tá? É o pai da criança. Ele estudou por muito tempo lá em Berkeley, né? Se vocês pegarem a história um pouquinho da computação, tu vai pegar 3 grandes lugares, tá? Que é Berkeley, a MIT e a UCLA, Universidade de Los Angeles. Esses 3, aí os grandes cabeções, tu pega Steve Jobs, né? Tu pega o cara, o Bill Gates, etc e tal, todos eles ou vieram de Berkeley, ou vieram de Stanford, ou vieram ainda da UCLA ou MIT. Vou adicionar mais uma, são 4 grandes centros. O Moore, ele foi muito relacionado, muito referenciado a partir do que ele preveu como lei de Moore. O que ele dizia? Lá em meados de 65, daí retrocedendo um pouquinho, lá quando nós estávamos falando em CI ainda. Em 65, ele fez uma afirmação do seguinte sentido. Ele afirmou que o nível de integração dos chips, naquela época se chamava chips, né? Hoje é VLSI direto, né? O nível de integração dos chips iria aumentar em 100% a cada janela de 18 meses. E isso já se efetivou. Então, aqui, por exemplo, no gráfico está mostrando desde a década de 70, do 4004, e aqui eu botou a barreira, então aqui, ó, o Pentium, até a gente estava na dúvida quando era, o Pentium foi lá em 2003, 2004, tá? Ele seguiu exatamente a linha de avanço no número de transistores, ou seja, ele dobrava de tamanho a cada 18 meses. Na verdade, é uma controvérsia, o pessoal diz que o certo é de 24 meses, porque aqui tem, ó, a linha verde, é a linha efetivamente de 18 meses, e a linha azul, 24 meses. A linha azul é a lei de Moore. Então, vocês podem verificar que ela se aproxima muito da evolução da família Intel. E realmente isso está ocorrendo. Isso é simples vocês entenderem. O que acontece no lançamento todo ano? Lança um novo aparelho do Android. Vamos falar em smartphone que está mais no usual para quem não é da computação. Todo ano lança um Apple novo, um iPhone novo. E geralmente com quase o dobro de processamento. Não, é 30%, 40%. Tudo bem, mas eles lançam em menos de 12 meses. Tu pegar uma janela de 18 meses, tu vai ver que está dobrando o poder de processamento e o preço, o que acontece? É o mesmo. Tu sempre paga o mesmo preço, não baixa também, né? E efetivamente você paga. Então, esse cara que ele foi muito conhecido justamente por isso. Isso é muito fácil de entender como evoluiu a computação. Ela não evoluiu? Claro que evoluiu. Ela evoluiu a nível de organização. Você começou a melhorar. Antigamente, nós tínhamos o quê? Falando em notebooks aí. Tu tinha os HDs. Agora, como o pessoal já descobriu para melhorar o notebook, eu não tenho dinheiro para trocar meu notebook. Troca o teu HD por um SSD, porque tem uma tecnologia mais rápida. Ou aumenta a memória RAM do teu computador, daí tu vai ter um desempenho melhor. Então, tu está melhorando, tu não mexeu nada da arquitetura. A arquitetura continua a mesma, tu só melhorou o material, que a gente chama de organização do computador. A arquitetura se mantém. Moore já previa isso. Bom, se Moore já previa isso, eu vou ter que falar de um outro carinha. Eu vou ter que falar do von Neumann, que nada mais é que um matemático húngaro, tá? Depois ele foi naturalizado americano. Mas esse matemático, do von Neumann, ele já falou, lá na década também de 50, entrando em 50, 60, em que o computador, antes de existir o computador, antes de existir o ENIAC, ele já começou a conceber o que seria um modelo de computador genérico. E a esse modelo de computador genérico, eles chamaram o modelo de von Neumann, que o que é? Ele consiste em 5 componentes principais. E eu vou falar isso direto para vocês nas aulas. Se tu entender que o computador tem 5 unidades, tu vai fazer um bom algoritmo. Quais são essas unidades? São os I/Os, as unidades de entrada e a unidade de saída. O que entra no computador e o que sai. Entre o entrar e o sair, só existe o processar. Para processar, tem que estar na memória. Depois da memória, tu vai ter um processador. Acabou o teu computador. Esta é a arquitetura em todas as gerações e que se permanece até hoje. Entrada, memória, processador, memória, saída. E ainda posso dizer que a saída é uma memória de massa.
que, por exemplo, pode ser um HD. Se tu entender que o computador é feito dessa forma, tu programa ele. Por quê? Porque isso depois vai se refletir nos passos clássicos de um algoritmo. Entrada de dados, processamento, saída. Se tu errou a entrada, tu vai ter problema na saída. Se tu errou o processamento, que é o cálculo, a partir de uma entrada, tu não vai obter a saída correta. E se tu não mostrou, seja ele na tela, ou seja através de uma outra saída, tu tem um problema de saída, quer dizer que tu calculou a partir de uma entrada correta. Então, se a gente entender que todos os computadores trabalham dessa forma, eu simplesmente consigo programar em qualquer computador, em qualquer linguagem, porque eu só estou variando depois a sintaxe. Depois a gente vai entender o que é sintaxe e semântica, mas mais adiante a gente vai, eu não quero encher vocês de conceitos. O que eu estou falando é exatamente o que está mostrado nesse slide aqui. A gente tem que enxergar o computador como entrada, memória, CPU, memória, saída. CPU, unidade central de processamento. Ah, então, o pessoal da computação, quando fizer arquitetura 1, vai ver que, na verdade, a CPU ela está dividida em 3 partes. Só que a gente só vou citar, podem abstrair. Que é a unidade lógica aritmética. É os registradores, que nada mais é o que a memória da CPU, e uma unidade de controle. O que faz a unidade de controle? Controla as outras duas. O que é os registradores? A memória. Eu acabei de falar que tudo que é processado tem que passar pela memória, seja a memória RAM de massa, ou seja a memória da tua CPU. E o que não está na memória, o que não está sendo controlado, sobra o quê? Unidade lógica aritmética. Só existem 2 coisas que o computador faz. Ele faz uma só. Ele só calcula. Ou é um cálculo lógico, ou é um cálculo aritmético. O que é um cálculo aritmético? Uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Ponto. Ele só faz isso em combinação dessas 4. E o que é uma operação lógica? É um se, é um if, é uma condição. Se tu entender, o computador só faz isso. Ele só faz cálculos lógicos e aritméticos. Então, ou entra dados, ou entra comandos lógicos no computador. Acabou. Viu como a gente simplifica? Se a gente conseguir abstrair isso, a gente tem a abstração necessária para programar. E o oposto também é verdadeiro, né? A gente tem que abstrair. Então, se a gente entender o que é von Neumann, daí vocês devem estar se perguntando o que esse louco está falando em arquitetura. Eu vim para uma aula de algoritmos, eu não vi nada ainda de programação. Tu não vai programar em algoritmo. Tu vai aprender a estruturar uma programação, um algoritmo. Mas tu acabou de me dizer que tu vai dar Octave e MATLAB lá no final. Sim. E eu acabei de brincar com vocês que era o famoso plus a mais, né, cara? Eu adoro quando o pessoal fala plus a mais, né? Que é uma redundância. É a mesma coisa que, minha vida deu um giro de 360. Eu disse, querido, então tu não saiu do lugar, 360 ficou no mesmo lugar. Mas a gente faz essas brincadeiras para dizer efetivamente aqui que vocês vão aprender a estruturar o raciocínio lógico e computacional. Vamos ter que fazer uma programação, sim, para mostrar para vocês que vocês vão ter capacidade de programar. Mas eu vou programar em qualquer linguagem? Não, tu vai aprender a lógica, porque a linguagem, depois a gente brinca, eu faço uma analogia para o pessoal que faz civil aí. Gente, quem faz projeto é engenheiro, tá? O cerne, o problema está em você fazer o projeto, o resto é um pedreiro que vai botar uma massa, nenhum demérito aos pedreiros, mas quem teve a inteligência e fez todos os cálculos, toda a estrutura, foi o engenheiro civil. O pedreiro simplesmente vai pegar o algoritmo e vai fazer, e muitas vezes eles não conseguem fazer ainda, porque o engenheiro fez um projeto ambíguo, ou falta um pouquinho de capacidade lá para o pedreiro efetivamente fazer uma parede como deveria ter sido feito. Mas sem demérito ao pedreiro, o trabalho está no projeto. Sem demérito ao programador, é um cara que sabe comandos numa linguagem. Um bom algoritmo já resolve o problema. Então, mas para ti ser um bom programador tem que ter uma boa lógica de algoritmo. Exatamente isso que eu quero chegar. A linguagem é uma consequência. A linguagem você aprende. A linguagem você decora os comandos. A lógica você adquire através do raciocínio computacional. Tá? O resto é aprendizado de linguagem. O pessoal se invoca muito, mas eu não sei programar em Java, eu só sei programar em C. Eu disse, não, se tu programa em C, tu programa em Java, tu programa em Python, tu programa em PHP, tu programa em qualquer coisa, tu só tem que aprender a sintaxe dessas linguagens. Porque a semântica, sintaxe é como tu escreve, a semântica, o significado, tu já sabe o que ele origina do algoritmo. Então isso eu vou ser bem chato para vocês. Tá, mas o que eu tenho que saber, então, sobre algoritmo, e o que efetivamente eu tenho que saber para ser um bom programador. Galera, tá tranquilo aí? Estão me ouvindo bem? Estão vivos ainda?
Tranquilo. Tudo tranquilo. Tranquilo. Bom, nem um bocejo, então tá bom. Só mais uns 10 minutinhos, aí a gente faz um intervalo para dar uma respirada também, tá? Mas vamos falar um pouquinho desse slide, daí eu vou falar aquela frase que o professor adora falar, que é horrível, né? Bah, esse slide é muito importante. Toda vez que eu via essa frase, eu pensava assim, bah, e tudo que ele falou antes, então eu abstraio, né? Eu deleto. Mas, fora as brincadeiras, é muito importante esse slide, porque ele faz uma síntese, ele faz um resumo, pessoal, do que seriam as características para você ser um bom programador. Ou melhor, não vamos chamar um bom programador, vamos dizer para vocês terem uma boa noção de linguagem algorítmica. Então, essa questão se baseia tudo em uma questão de raciocínio lógico. Daí a gente brinca assim, mas as pessoas adoram dizer assim, não te preocupa, raciocínio lógico é comigo mesmo, eu tenho um raciocínio lógico maravilhoso. Daí tu dá um problema para ele resolver. Como tu resolve esse problema assim? Bah, me deu um branco. É a primeira frase, né? Por que te deu um branco? Assim, ó, é óbvio que tu tem um raciocínio lógico, e eu vou falar isso várias vezes para vocês, a gente não vai ensinar ninguém a raciocinar, graças a Deus todo mundo tem esse dom. O que a gente vai fazer é dar algumas dicas, instigá-los um pouco para fazer esse raciocínio sobre uma lógica computacional, olhar um pouquinho para essa estrutura de von Neumann, olhar um pouquinho para a história que a gente acabou de dizer e dizer assim, o computador são todos iguais, velho. É muito fácil entender esses bichinhos, porque ele só entra 0 e 1, cara, ele só sai 0 e 1. Ele só tem 2 tipos de operação, uma operação lógica ou uma operação aritmética. As operações aritméticas são 4, que tu sabe fazer, são os cálculos. E a lógica é uma decisão, uma tomada de decisão. Se tu botar isso na cabeça, que tem que ter uma entrada, um processamento, uma saída, em cima desses outros conceitos que eu falei, tu programa. Mas isso não é fácil, eu já tentei. Não é fácil porque tu não tem essas características aqui, ó. Primeiro de tudo, quando tu der aquilo aí, como é que tu resolve esse problema aqui algoritmicamente? Não sei, me deu um branco. Eu vou falar, se eu estivesse em aula, eu ia sentar no lado, lá no laboratório, e dizer assim, calma, porque a pessoa fica atacada, né? E daí começa a bater no hardware e xingar o software. Daí eu vou dizer, calma. Primeira coisa, respira, velho, calma e encara. Daí eu vou dizer aquela frase tradicional para vocês. Pensa que nem Jack o Estripador, vamos por partes, tá? Então, qual é a entrada, qual é o problema? Tu entendeu o problema? Joia. Se tu entendeu o problema, quais são as entradas do teu problema? O que tu quer calcular? E o que tu quer obter desse cálculo? Cara, a computação, como a matemática, é a única que tu consegue fazer um teste de mesa e verificar se está certa a tua solução. Porque tu tem uma entrada, tu sabe o que tem que ter um processamento, que é um cálculo, e tu sabe o que tem que ter saída. Se eu estou te pedindo, faça a conversão do valor em real para dólar. Bom, a entrada vai ser o valor e a cotação do dólar, a saída eu vou ter que fazer uma equação matemática que vai me dar a conversão. Eu já sei, eu posso fazer o caminho oposto. Ou eu errei na entrada, ou eu errei no cálculo, ou eu não botei a saída correta. Que também acontece isso. Às vezes a gente faz todo o cálculo e não dá o display, não dá um fprintf no final lá, por exemplo, falando lá em MATLAB. Ou não dá um echo, tá? Falando em outras linguagens. Ou não dá um disp falando em Octave. Então vocês vão ver, primeira coisa, a primeira virtude que vocês vão ter que ter é calma, tá? Como a gente consegue ter calma? Pela experiência e pela vivência. Daí vai acontecer muito disso. Eu vou dar um problema para vocês, um problema bem basicão lá. Jogue um valor na variável A, atribua um valor para a variável B, some A com B, joga em X e mostra o resultado de X. Saulo, isso aí é muito simples. Eu não vou pagar a universidade para te me ensinar a botar um valor em A, um valor em B, somar com B, botar em X e dar um disp em X. Velho, se tu sabe programar assim, tu programa qualquer coisa, porque tem todos os quesitos, tem a entrada, tem o processamento e tem a saída, o resto é a variação disso. E daí eu vou complicar um pouco. Só mostra X se for maior que 10 o valor. Eu botei um desvio condicional. Pronto, tem tudo que todos os outros programas do mundo têm. É assim? Porque é simples. Eu só tenho entrada, só tenho processamento, só tenho saída, só tenho ou ele é lógico ou é aritmético o cálculo. Neste pequeno problema, com desvio condicional, ali se é maior que 10, o X, eu tenho toda e qualquer variação. O resto são variações, são alinhamentos de várias condições dessas. Mas como eu vou saber isso? Com a tua vivência, com a tua experiência. Esse é um problema simples. Quando eu te dou um problema mais composto, daí tu fica enlouquecido porque tem uns pontos fora da curva, tu vai dizer, tem uns cabeção que sentam lá e já começam a programar. Eu nem entendi o que o professor está pedindo, ele já estava codificando. Porque ele teve experiência.
Ele já teve vários programas desses. Ele fez muitas listas de exercícios e ele vai decorar, que ele vai ter que botar a entrada, vai ter que processar e depois vai sair. Ele já estruturou mentalmente o raciocínio computacional. Vocês vão ver que é automático. Eu sempre brinco assim, ó. Hoje de manhã vocês não saltaram da cama, assim, saltaram da cama, botaram a calça, botaram um tênis, pensaram, quase esqueci, tem que começar a respirar. Não, né? Todo mundo levanta e não pensa. É natural tu respirar, porque senão tu morre, criatura. Então, mas como é involuntário? Tem que ser involuntário também tu começar a codificar, dado um tempo. No início, de repente, tu vai ter que fazer um algoritmo genérico, tu vai ter que usar um diagrama de bloco, tu vai ter que ver quais são as tuas entradas. De novo, calma, tenha calma. Jack, vai por partes. No momento em que tu der o estalo, daí tu vai passar a codificar direto. No início, tu não vai codificar direto. Não olha para o colega, que o colega já está codificando. Bom, ele já passou por essas outras etapas. Então, assim, ó, essas 3 aqui são fundamentais. Criatividade e ponderação, tá? É interessante ser criativo na programação? Com certeza, tá? O problema é quando tu é muito criativo, que tu não consegue implementar. Daí eu vou usar de novo um exemplo aí do que o pessoal vai, quem está fazendo civil aí. Vou pegar os engenheiros ou os civis e brincar. Tem uma eterna briga dos engenheiros civis com os arquitetos, tá? Por quê? Porque os arquitetos são extremamente criativos. Eles querem fazer, por exemplo, um vão livre de 150 metros quadrados. Daí o engenheiro vai botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus do céu, criatura, tem que botar um pilar aqui, senão cai o teto. Não tem cálculo estrutural que vai aguentar isso aqui. Daí por quê? A tua criatividade ultrapassou a tua coerência técnica. Então é uma linha muito tênue, muito liminar, até onde eu sou criativo. Porque às vezes tu tá tão criativo que tu não consegue implementar. Ou ao contrário, ou tu não tem uma criatividade que tu faz um código muito grande, que usa muita memória. Tu lembra aquela história? Entrada, memória. Então, tudo que é processado no computador passa para a memória. Quando tem muitas linhas, gera muita, fazendo uma analogia bem grotesca, gera muito código. Esse muito código vai usar muita memória. Se usa muito memória, vai demorar mais o teu programa. Ah, então é melhor enxugar ele? Daí tu tem que ser criativo. Mas tu só vai ser criativo se tu tem experiência. Então, começam a ver que esses nomes, essas loucuras estão postas aqui, elas têm uma correlação. Tem que ser responsável. A história do pilar lá. Não adianta eu ser extremamente criativo e depois não conseguir implementar a minha solução. E daí depois a questão do conhecimento. Isso é intrínseco, né? Ser versátil, né? Então, efetivamente, tu consegue programar bem numa linguagem, tu vai programar bem em qualquer linguagem, de novo. Porque linguagem é aprender comandos. A essência está no algoritmo. Então, é muito disso que a gente tem que levar adiante para a aula e para a disciplina. Só finalizar mais 2 slides, daí a gente faz um intervalinho para dar uma descansada e eu vou liberar também a questão da presença para falar para vocês. Lógica e algoritmo, tá? Podemos dizer que a lógica é a ciência dos princípios formais do raciocínio. Usar a lógica é fundamental para aquele que deseja programar um computador, tá? Isso aqui a gente já falou, né? Mas tá posto aqui, ó. Devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar ou raciocinar, pois todas as pessoas possuem esse dom. O que nós vamos fazer como não é possível ensinar ninguém a pensar, o objetivo dessa disciplina é justamente aperfeiçoar esse dom sobre o viés da linguagem algorítmica, da linguagem da visão computacional. Eu vou cansar de falar para vocês, não deu certo o meu programa. Eu disse, tu conferiu as tuas entradas? Estão certos os teus cálculos? Está certo a tua saída? Eu vou te perguntar toda vez isso, até que seja automático, como saltar da cama e não pensar que tem que respirar. Saltar da cama e não respirar equivale a tu codificar direto. Só que antes, tu vai ter que aprender alguns passos. Antes, tu vai ter que aprender alguns macetes, tá certo? E é isso que a gente tenta fazer numa disciplina de algoritmos. Mostrar para vocês isso. Continuando. A técnica mais importante, tá, num projeto de lógica de programação é o que a gente chama de programação estruturada. Daí depois, em linguagem 1, lá vem o Rafa, quem faz a computação, ele vai dizer o seguinte, gente, ninguém mais usa programação estruturada, o negócio é orientação a objetos, orientação a eventos. Tá? Mas isso é outro papo. Depois vocês vão ver isso. Mas para te chegar numa orientação a objeto, ou de eventos, ou atividades, até pode ser isso, tu tem que programar de forma estruturada. Essa programação estruturada, ela consiste numa metodologia de projeto.
que é qual, ela objetiva o quê? Várias coisas. Dentre elas, as 3 principais estão postas aqui. A questão de ter uma programação estruturada, desculpa, ela agiliza a tua codificação na escrita da programação. Ela permite a verificação de possíveis falhas apresentadas pelo programa. Aquele famoso teste de mesa, a gente vai fazer muito isso, teste de mesa. Como as disciplinas de cálculo e matemática, vocês sabem se vocês acertaram ou erraram a questão, porque vocês têm como retroceder a partir de uma entrada. Isso é uma programação clássica, velho, é um algoritmo clássico. Uma equação diferencial, uma equação ordinária ou um sistema, tem as entradas, tem o sistema e tem a saída. A partir das entradas, sabe o que pode dar a saída ou não. Quando vocês estudarem lá os planos, o x e y, tu vai saber a partir de uma função de entrada, tu sabe como tem que sair o gráfico. Se não sair o gráfico, tu não implementou certo. Então, estas correlações é raciocínio estruturado. É uma programação estruturada. Tá? É um pouquinho disso que a gente vai fazer. E, para finalizar aqui, finalizar antes do intervalo, que fique bem claro. Vamos entrar com o conceito do que seria o conceito de algoritmo, tá? Conceito de algoritmo, pessoal, existe zilhões de conceitos, tá? Na literatura. Um deles, né, e um dos principais, que é utilizado, inclusive, no nosso livro-texto, aquele do Manzano, que eu passei para vocês, é que um algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Essa é uma. Existem outros conceitos, que já tem mais 3 conceitos. 2 e uma atrocidade que está no Aurélio, né? Então, tu já pode ver que no Aurélio é o dicionário, né? Então, olha o tamanho do conceito da Aurélio, olha o tamanho dos conceitos de algoritmos para 2 grandes, o Timba e o Kant da computação. Primeiro, um algoritmo é um conjunto finito de regras. Finito é muito bom. Parece óbvio, mas um algoritmo tem que ser finito. O que é? Ele tem início e tem fim. Senão, ele vai virar um loop. Isso é fundamental. Eu tô dizendo, mas isso é básico, sabe? Eu sei. Daí vocês vão dizer assim, ó, vão levantar, eu estou vendo no laboratório, a gente tendo aula lá. Professor, minha máquina não está fazendo nada. Eu disse, não, ela tá em loop. Pode ter certeza. Tu fez alguma coisa lá, tu colocou, enquanto A for menor que 10, incrementa 1A. E não botou o incremento dentro de um laço. Depois vocês vão entender o que é isso. O que ele vai ficar fazendo? Ele não vai ficar fazendo nada, ele vai estar parado, não tá? Ele está incrementando A, mas ele vai fazer, ele está testando se o A é maior que 10 sem incremento no laço e vai ficar naquele laço infinitamente. Não vai parar nunca, não se tu dar um Ctrl+C lá ou desligar o computador. Por quê? Porque efetivamente não foi finito o teu algoritmo. Ah, mas eu tinha pensado que tinha incrementado, eu só errei a codificação. Bom, então tu implementou errado o teu algoritmo. Daí já é o problema da programação. O algoritmo estava pensado legal. Então, o algoritmo tem que ser um conjunto finito de regras, que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. E é bem isso, gente. O que é uma sequência de operações? Entrada, processamento, saída. Para resolver o que é um problema específico, seja ele qual for. O algoritmo também pode ser conceituado como uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um dado problema. Esse é um exemplo, é um conceito clássico, tá? O que é, pessoal, uma sequência não ambígua? Desculpa. Quem sabe o que é uma sequência não ambígua? O que é uma ambiguidade? Estão acordados? Ambiguidade é quando 2 coisas podem ter o mesmo significado, né? Isso, ela dá margem à interpretação de duplo significado. Exatamente. Vamos dar um exemplo disso? Olha aqui, ó. Um exemplo de ambiguidade. Um algoritmo nunca pode ser ambíguo, tá? Porque senão acontece esse tipo de coisa. Eu dei o exemplo lá do engenheiro. O engenheiro nunca pode fazer um projeto ambíguo, porque senão o pedreiro não vai acertar a parede, não vai acertar a viga, não vai acertar o pilar. Tá? Um programador nunca pode ser ambíguo, porque senão, uma pessoa que faz um algoritmo nunca pode introduzir ambiguidade no seu algoritmo, porque quem vai implementar ele pode ter problema, pode interpretar de uma forma. Um exemplo disso, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Parece tranquila essa frase, né? Bem estruturada, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Daí a pergunta, o garotinho estava no quarto dele, ou da senhora? O que vocês acham? Onde é que estava o garoto? No quarto dele ou da senhora?
Ninguém chuta? Ninguém se arrisca? Vai pra cama? No quarto da senhora. Por que no quarto da senhora? Por que não no quarto dele, ó? Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. O quarto do garotinho. Daí tu vai brigar comigo. Não, Salzinho, lê certo, ó. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Seu quarto é da senhora. E daí o que que acontece? Neste algoritmo aqui, tu vai implementar de um jeito, eu vou implementar do outro. Porque o algoritmo me deu margem à ambiguidade. E como eu resolvo isso? Simples. Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela. Tem alguma dúvida se estava no quarto dele? Não, no quarto dela. Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dele. Agora tá certo. Então a gente faz essas cretinices aqui para mostrar para vocês que nós temos que ser claro na construção de um algoritmo. Porque senão o programador não vai conseguir programar. Ou melhor, nem tu não vai. Porque tu vai fazer o algoritmo uma hora e depois tu vai implementar. Ou tu pensa de um jeito que é um jeito ambíguo. E tu fez o quê? Tu pensou naquele jeito ambíguo, estruturou o teu algoritmo de um jeito ambíguo, na hora de programar, tu programou do teu jeito. Eu vou olhar e dizer, está errado essa tua programação aqui, porque tu devia ter feito isso. Não, mas não foi isso que eu pensei. Então deixa claro no teu algoritmo isso. O algoritmo tem que ser simples, gente. Uma outra brincadeira que a gente usa bastante para exemplificar isso aí, para os meninos aí que gostam de beber muito, tá? Antes de 6 cervejas, o que tu está enxergando aqui? O que você está enxergando aqui? Cara velho. Então, tudo com medo de falar, né? Mas parece uma mulher velha, né? Então, narigão aqui efetivamente é a gola, deve ser aquelas golas bem fechadas, aqui um coque, né? Tá, mas e se eu inverter essa imagem? Daí ficou bonito. Daí a gente brinca, né? Antes de 6 cervejas, depois de 6 cervejas. Mas fora a brincadeira, eu simplesmente peguei uma ambiguidade. Porque se tu olhar neste sentido, tenta imaginar que eu estou pegando aqui e eu entrego para ti essa figura. Tu vai enxergar neste sentido. Se tu enxergar nesse sentido, tu vai ver essa imagem. Isso é uma ambiguidade. Claro que aqui é um truque de uma grafia, de um gráfico, em que você consegue ver duas figuras, porque automaticamente o que era a camisa da velha senhora virou a coroa dessa nova. O que era o coque dela, efetivamente virou o cabelo. Então, o que efetivamente aqui era um nariz, virou lá em cima o coquezinho. Então, é só uma questão de interpretação. Daí tem outra brincadeira também bem legal, que talvez agora vocês não consigam entender quem nunca fez um desvio condicional, quem nunca fez um if, tá? Mas isso aqui é história, quando eu vou usar o if, o desvio condicional, é o C, o if é o C, tá? Um comando lá do MATLAB, do C, de várias linguagens de programação, if A é maior que B, se A é maior que, se A for maior que B. Se tu implementar um if, um desvio condicional, tu vai entender a piada aqui. O problema de ser programador. Minha mulher disse, amor, vá ao mercado e compre 1 garrafa de leite. Se eles tiverem ovos, traga 6. O que eu fiz? Eu voltei com 6 garrafas de leite. E ela disse, mas por que diabos você comprou 6 garrafas de leite? Ora, porque tinham ovos. Então, o que quer dizer? Dá uma olhada. Vamos usar o if agora. Amor, vá ao mercado e compre 1 garrafa de leite. Se tiver ovos, traga 6. Ele foi no mercado para comprar 1 garrafa de leite. Daí ele vai fazer um if. Se tiver ovos, traga 6. Então, eu fui no mercado comprar leite. Se tem ovos, o que eu faço? Eu trago 6. Para que eu fui no mercado? Comprar leite. Então, o que eu vou trazer? 6 garrafas de leite. Por quê? Porque tinha ovos. Então, quando vocês entenderem os desvios condicionais, a gente brinca isso aqui é uma piadinha de programador, é bem isso aqui. A pessoa vai estruturar o raciocínio dela dessa forma. Eu fui no mercado para comprar leite. E a minha mulher me disse, se tiver ovos, tu traz 6. Mas eu tenho que trazer leite. Tinha ovos? Tem. Então eu trouxe 6 leites. É um if. É um C. É um desvio condicional. A gente vai brincar disso. Então, este é o problema de ser programador. Este é um bom problema de raciocinar computacionalmente, através de desvios condicionais. Depois a gente vai continuar, pessoal.
Não acabou ainda, tá? Eu só vou dar uma paradinha aqui, deixa eu ver que horas são, deixa eu estabilizar a imagem aqui para mim, que eu saí do modo apresentação. São 21 horas. Vamos dar aqui uns 10 minutinhos só para tomar um cafezinho. Tá todo mundo na sua casa, dá para tomar um cafezinho. Enquanto isso, eu boto também a questão da chamada, vou colocar lá para vocês, para habilitar. Depois eu explico isso e a gente finaliza a aula com mais alguns exemplozinhos aqui, que a gente vai começar a brincar agora. A parte teórica, a boa notícia para vocês é que a parte chata, a parte teórica passou. Agora a gente vai brincar um pouquinho com resolver alguns problemas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo em ordem? Estão conseguindo me ouvir bem até então? Uhum. Nenhuma dúvida? Tranquilo por enquanto. Ótimo. Ninguém fugiu ainda. Isso é bom. Estamos ainda em 29, né? Um só fugiu. 2, né? Porque 29 comigo. Tá, pessoal? Então, assim, ó, eu vou fechar minha câmera, vou fechar meu microfone. Agora são 9h01. Às 9h10 a gente retorna. Vamos fazer uns 10 minutinhos para a gente tomar um fôlego e tomar um café. Eu vou parar a gravação, depois a gente começa de novo. Tá bom?